É o título que eu acho que é de grande expressão, que eu guardo com muito carinho no coração. Qual foi esse título para você? Foi o campeão paulista, invicto, 2006. 2006, né? Invicto, professor? Foi 2006, invicto. Foi um campeonato difícil e nenhum time aqui de Maranguape que tinha antes E já teve tradição de nome, já ganhou o campeonato local, né? Daqui do nosso bairro. Mas campeonato municipal, né? Que embrange a cidade, né? A cidade. Os melhores aí da a cidade. gente foi campeão, a gente foi campeão invicto, né? 2006. 2006, eu quero agradecer a uma pessoa que foi fundamental Na nessa conquista que é daqui. Que quiser também dizer algumas pessoas que você lembra da escalação também? Digo, vou dizer que foi fundamental, que deu todo o apoio, todo o incentivo, que a gente teve que ter um patrocínio, teve que ter ajuda financeira, porque a gente trouxe muito jogador também de fora. Eu trabalhava muito com jogador de fora. O Delta tinha uma maneira de trabalhar que ele tinha algum jogador daqui da base, do bairro, né? Da nossa cidade aqui, do bairro, mas 50% era também jogador de fora, né? De vários bairros, né? Moscardinha, São Martins, Santamaro. A gente ia buscar Mangueira, ia buscar o jogador de longe também, mas ia pegar um jogador de nome, um jogador que realmente que a gente ia buscar fora, que viesse para chegar aqui, vestir a camisa do Delta e fazer bonito, né? Porque a gente trazer de fora e chegar aqui para não fazer, é melhor botar um daqui. Aí a gente teve que investir nesse jogador e tive o apoio, né? E a organização do nosso amigo ali, seu Zeca, né? Do Gabriel Ferraz. Do armazém ali da Ferragem. Ele foi um dos diretores da gente que nessa parte aí financeira ele organizou bonito. A gente, quando terminava os jogos da gente, a gente tem uma cubadatia ali, que agora é o negócio de pingo lá. Sei lá, não. Facebook. Mas ele conseguiu alguns comerciantes daqui do bairro e outras pessoas serem comerciantes. E todo o jogo do Delta foi prometer com a taxa de tanto e chegava esse dinheiro, não faltava não. Então ele foi fundamental nessa conquista e também parabenizar alguns atletas que se destacaram, né? No Delta, né? Como Poninho. Foi da 2006, foi campeão, foi um gigante. Como o goleiro Márcio e o Mundo Marquinho ali, Márcio, filho de seu Dantas, que trabalhou no Bom Preço, que foi casado com Karina, a irmã de Kelps, que tem 2 filhos, Márcio, acho que muitos conheceram o Márcio. Com a prédio ali, Luciano, foi o goleiro da gente, que a gente também deu chance. A gente trouxe alguns goleiros de fora, e teve um goleiro de fora que estava decepcionando, a gente não trouxe mais e deu a oportunidade a Márcio, e Márcio se firmou na equipe. E deixa o Bacalhau também, foi muito importante, que agora mora em Surubi, Marcelo Mago, Pamilondas, Bruno Nayala nem se fala, velho. Ele tava maestro, o Prego também, lá na Ladeira. Aí tem um elenco muito qualificado, o Fábio Ureia, o irmão de Fred, de Flavinho. A gente era diferenciado, então assim, todo mundo se destacou, mas aquele que a gente não esperava que destacou foi o Poninho, o Márcio, porque estava brigando para ser titular, a titularidade do time, né? Mas já o caso de Fábio Ureia era titular, Bruninho, Renilton, já tinha aquela base. Já tinha a base do jogador ser titular, já era titular, mas ele estava chegando para ter seu espaço no time e surpreendeu e bonito. E também parabenizar meu treinador, que é Arimatea, né? Que mora aí na rua 88, que é o pai de Bárbara, e a mãe dela tem até uma boneira ali na frente aqui. Ela é uma morena sócia, dá uma boneira aí no mercado, você conhece? É uma branquinha, Jane, tá vendo ela, Jane. Aí o Arimatea trabalhava na Madeira de Zé, que ele foi o nosso treinador e foi o que deu a conquista a gente também, que ele foi o treinador que não tinha estrela com ele não. Com ele só entrava em campo, só jogava quem estivesse bem. Se não estivesse bem, não jogava não. Também parabenizar o Alisson, né? Que chama Alisson Galinha também, que foi um guerreiro, foi um gigante. Teve muitas pessoas boas que. O Cleninho, meu zagueiro, o Cleninho, que eu tenho também muito orgulho, tenho muito orgulho de falar desse amigo, que ele foi o cara com quase 30 anos, foi 27, 26 anos, conseguiu se projetar e ser jogador de futebol. Profissional. Foi profissional, jogou no cada time intermediário aí pelo Brasil, né? Onde conseguiu construir uma renda, comprou seu imóvel. E a mãe dizia assim, o irmão, né, o papai do céu, ligou, meu amigo Léo, dizia, cheio de curso que a minha tinha, curso de enfermagem, qualificado, mas não, quero ser jogador, e foi com o professor Adelmo,
E ali quando o Adelmo colocou ele no central, ele se projetou e saiu do central, futebol paraibano, futebol alagoano, futebol campeão da Série D pelo Guarani de Sobral, campeão da Série D, que é o Guarani de Sobral do Ceará, depois foi para o Campeonato Goiano, Campeonato Gaúcho, para várias. Rodou o Brasil. Então eu tenho orgulho desse amigo, que foi um cara também que foi fundamental, um cara que sempre ajudou o Delta, e sempre respeitou o Delta, e sempre amou a camisa do Delta. Sabemos que o Delta deu uma parada, vamos dizer assim. Não podemos dizer que o Delta acabou, pode ser assim a palavra? Com certeza, Saulo. Existe uma possibilidade do Delta... Tem possibilidade de voltar, porque a gente dá uma parada porque às vezes hoje o futebol aberto é um futebol caro, não é um futebol difícil, mas é um futebol caro. Se você não tiver uma diretoria e um investimento, você não faz time bom não. Quem joga futebol aberto sabe. Tem que ter apoio, tem que ter uma diretoria, porque o aberto o menino quer a cerveja, às vezes tem o Uber do jogador que vem de fora. A resenha. E quando você parte para comandar um futebol cinquentão, um time de cinquentão, quarentão, se torna mais fácil, porque muitos trabalham, muitos estão aposentados já cinquentão, e muitos têm já condições melhor para poder, e às vezes você nem pede, ele mesmo chega e dá. Os cinquentão, para você formar um cinquentão, hoje você forma um cinquentão sem aperreio, tem dor de cabeça nenhuma, porque a maioria vem para jogar, trabalha e já chega junto. Quarentão, alguns quarentão da mesma forma, mais aberto hoje, que é meu foco, quarentão, cinquentão também eu gosto, mas o aberto foi onde eu peguei o nome e o do Delta cresceu, foi com o aberto. Foi o time aberto da gente aqui, eu tinha Expressinho e tinha o Delta, Batata jogava no Expressinho, o Jânio, nosso amigo Batata jogava, Berg, Gerlan, Expressão do Delta, Guigo, Baby, que Deus levou também, o Evanilson, Nilson, né, que aqui com vocês, jogava também, tinha Expressinho, que o treinador era Roxinha, Expressão do Delta. Então a gente tinha 2 quadros, tinha primeiro e tinha segundo quadro. Tinha primeiro e segundo quadro. Aí foi quando depois eu fiz quarentão, Dudinho, 50 não fiz, e eu pretendo voltar ao Delta, mas se eu voltar, eu vou voltar logo assim, ó. Primeiro a gente volta, mas volta com 50 ou 40. Depois a gente já começa a ir pro aberto. Porque se você querer fazer as 3 coisas, não tem condições. Também tem que ter verba para poder. Mas já você voltando o time, já assim, puxa, o Delta tá voltando. Não quer saber se é 40 ou 50, é o nome que tá voltando. Isso. E dali você voltar e você já vai o quê? Pô, agora eu já vou pro aberto, porque tá surgindo jogador bom aqui dentro de Marambá, dentro de Paulista, também que aqui em Marambá não tem. E se você formar um time mesmo e voltar com o time, e tiver começa a surgir os novos jogadores, e tiver um patrocínio, tiver um grupo da diretoria que chegue junto, aí dá para fazer um time bom, competitivo, para brigar por título. Né? Porque o time também tem que só buscar título aqui, não, tem que buscar título fora. O time hoje vive de título, qualquer clube vive de título. Se não tiver título, só fica de bater na trave. Não, fui vice. Cheguei nas semi, cheguei nas quartas, não é lembrado. Então assim, eu sempre botei isso na cabeça, título, eu sei que não é fácil. Mas cheguei a ser campeão de Paulista, cheguei a chegar a quarto do Caradão, fui campeão também lá da campeã do Chão de Estrela, lá que teve também uma mini Copa lá, fui campeão lá no Chão de Estrela. Tive campanha também de Copa dos Campeões, quando a gente chega em quarto no Caradão, que disputa a Copa dos Campeões. A gente por pouco não chegou na final, mas só o fato de a gente chegar em quarto para a Copa dos Campeões, a gente deu em time aí de nome aí, Espinheiro, Tapissuma, criou vários times de nome aí, São Paulo de Rio Doce, do Rato. A gente jogou com um time de nome, um time que já tinha mais de 4, 5 anos, mais de 4, 5 anos no Caladão. E a gente, o primeiro ano no Caladão, a gente fez uma campanha bonita. Porque eu botei o time, a gente deu sequência e foi Caladão, e depois o Caladão foi se moldando, os times não queriam mais participar do Caladão. Aí a gente veio para aqui para Paulista, aqui a gente foi campeão de Paulista, ficou jogando alguns amistosos, disputou os campeonatos de bairro aqui. E depois não deu mais para dar sequência continental, porque eu fazia muito padrão. E quando eu fazia um padrão, eu já cheguei a rasgar padrão e tudo. Tinha eliminado pelo time aí rasguei até um padrão. E quando eu fazia padrão, às vezes eu, na empolgação, a gente ganhava, eu dava o padrão. Aí fazia outro.
E assim, fiz música com o MC Fácil também, acho que você conhece Fácil. Bom, esse Fácil é meu parceiro. Fácil fez uma música pra gente também, um rap eu tenho que estar no E esperamos Thiago Fácil aqui também, viu? Pra gente Fácil é um bate-papo, né? É um dos MC também que merece estar aqui, um cara da história da música da nossa cidade aqui, do nosso bairro de Paulista. E é por isso aí, Salvo. E já fica aqui a nossa cobrança e a nossa esperança do Delta voltar, viu? Vamos lá. Tudo é no seu tempo, né? Vamos tudo esperar. é no seu tempo, com calma, né? Que vai voltar, né? Bacalhau tá até falando comigo lá assim, vem neguinho, voltar o time, pô. Acho que outro esperando também. Você voltar o time, pense em voltar o time, mas para voltar o time eu tenho que voltar o time e não é aquele negócio de voltar e depois parar não. Tem que voltar valendo mesmo. Voltar valendo mesmo, para dar continuidade mesmo, porque às vezes o cara volta e depois para. Eu fico aquele negócio aí, quando ele vai voltar mesmo, estiver estruturado mesmo, e minha vida é futebol, e eu tiver condições mesmo, eu mesmo vou empresário de diretoria, mesmo quando eu tiver no bolso meu, eu mesmo vou botar para montar meu time. Foi uma coisa que eu construí que me deu muita alegria. E hoje ainda tem a lembrança, né? Tem a lembrança, aí tem a lembrança, então assim, 45 anos, falei 46 anos agora em agosto, e a sequência do futebol segue, continua, não vai acabar não. Eu estou agora organizando o campeonato, porque eu gosto também de campeonato, organizando campeonato. É tudo para mim também, meu divertimento é minha praia, meu hobby, eu gosto de estar ali organizando campeonato. Mas quem não quer estar botando o time no campeonato bom e estar ali como treinador, comandando, disputando, não é isso? Então assim, no momento reviver aquela história que teve um jogo aí, eu não sei se você estava aí na aviação, mas seu irmão estava, Gustavo. Aí eu de Rio Negro, de virado, 2-1, eu dei um frecheiro na assim, ó, na aula, então, o jogo estava 1-1. A gente deu de 2-1 no Rio Negro de Valmir. Hoje teve um gritando, Gustavo, quando fui comemorar o gol, tem uma percentual assim, eu fui na cama. Deu um peixinho. Deu um peixinho, velho. Mas quando a pessoa se realizar, tá feliz. Eu achei maravilhoso, foi maravilhoso. Você fica feliz demais, pô. É muita coisa boa que você constrói no futebol, pô. Amizade, tudo. Eu tenho um amigo, licença pra eu tenho um amigo que vocês conhecem, que ele é advogado, sim. Que eu chamei ele Negro, que mora aqui do outro lado, que é católico. Se você for na casa dele, ele pegou o calção do Delta e ele fez o quadro, pô, tá na sala lá. Ele também gosta de futebol, ele pegou a camisa e mandou fazer um quadro. Tá lá. E a gente chegava assim, eu quero a camisa do Delta, tem gente que pega a camisa, tem pessoas que pegam calção do Delta, camisa, a mim. E quando o Delta também estava jogando, que estava em atividade, quem pedia camisa, pedia calção, eu dava. Por isso que às vezes eu fazia padrão, poxa, estou afim da camisa do Delta, eu dava. Porque qual era o que eu via nisso aí, dar uma camisa a Saulo, Alain. Alain não mora aqui, mora, vou dar uma hipótese, em Olinda, ou mora no outro bairro de Recife, Jordão Mostardinha. Mas era fã do Delta. Ele estava fazendo a divulgação lá. Isso. Porque ele camisa vestida. Tem pessoas que disseram, eu vi a camisa do Delta lá em Caruaru. Que a pessoa já chegou para mim e disse, o cara com a camisa do Delta em Caruaru, em tal canto. Então, para mim, quando a pessoa dizia isso, que o cara viu uma camisa do meu clube em algum lugar, do meu time, eu ficava feliz, porque estava divulgando. E quando eu vinha dar um material a você, uma camisa, uma calção, eu sabia que você ia vestir. Você está pedindo a vestir. Com certeza. E quem veste gosta divulga, do time. E quem veste divulga, gosta do time, né? Então, a minha mentalidade era essa. Me dar uma camisa do Delta, porque eu sei que ia divulgar, falar bem dele. E quando tinha jogo, vinha vestido com a camisa. Campo de aviação. Maranguape 1, Maranguape 0.